mãos plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, colatada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras ilhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Alci, reitor do Seminário Diocesano Bom Pastor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para realizar mais este evento do nosso seminário, que nós damos o nome de Geohistória, que está aí ligado às disciplinas de Geografia e História, que sempre abordam temas relevantes do nosso país e do mundo e nos ajudam a refletir sobre a nossa realidade. E este ano nós temos uma novidade, que estamos realizando a formação deste primeiro ano propedêutico juntamente com a Diocese de Araçuaí. Estamos aqui seminaristas de Cachoeiro, 3 seminaristas e 3 seminaristas para a Diocese de Araçuaí, cujo bispo é o Dom Esmeralda. E o tema que nós vamos tratar é muito relevante para a nossa atualidade, que é a escravidão. Um tema que envolve tanto o Estado de Minas quanto o Estado do Espírito Santo. E nós não queremos simplesmente abordar o tema em si para lembrar o que aconteceu, mas até mesmo para nos ajudar a refletir que a questão da escravidão no Brasil trouxe e ainda continua trazendo grandes problemas para os nossos dias, temas esses que envolvem a vida, a dignidade, a importância do negro. Então, ao refletir sobre a escravidão no Brasil, nós queremos pensar nas nossas atitudes, pensar nas nossas ações, pensar naquilo que nós fazemos e que nem sempre condizem com a fé que professamos. Porque, sobretudo, nós agimos a partir da fé que professamos. E quando nós falamos da escravidão no Brasil, nós falamos de algo que vai contra a nossa fé. Jesus Cristo veio para nos unir como irmãos, para nos dar dignidade de filhos e filhas de Deus. E quando um ser humano, por causa da sua cor, da sua raça, da sua cultura, é discriminado, é excluído, é marginalizado, isso aí vai contra aquilo que nós acreditamos. E o pensamento do nosso processo formativo é formar homens que possam vivenciar o Evangelho e ajudar a sociedade a caminhar nessa direção. E a Igreja, como instrumento de Deus, como seguidora de Jesus Cristo, ela procura trabalhar para que todos tenham a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Então nós esperamos que esse Geohistória, trazendo aí a história da escravidão, principalmente que aconteceu em Minas, no Espírito Santo, possa nos ajudar a aprofundar não somente o tema, mas aprofundar também a nossa relação diante
o negro, a negra, diante dos povos que foram trazidos, né, de maneira escrava para cá, e a partir daí se formou, né, tantas coisas que não nos ajudam como cristãos. Então, que este tema possa nos ajudar a refletir nessa direção. Desde já agradecemos tanto aos seminaristas que, com muito empenho, se colocaram na construção desse Geohistória, aos professores e todas as pessoas que cooperaram para esse momento tão importante. Um grande abraço a todas as pessoas aqui do Espírito Santo, de Minas, e que o tema possa nos ajudar a ser mais humanos, a ser mais cristãos, a ser mais irmãos. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Eu sou Valber Miranda Terra, professor de História do Seminário Diocesano Bom Pastor. Boa noite. Eu sou Penha Gardengo, professora de Geografia do Seminário Diocesano Bom Pastor. O Seminário Diocesano Bom Pastor é uma casa de formação localizado no bairro Alto Bela Vista, que atende aos jovens vocacionados da Diocese de Cachoeira do Bemirim, Espírito Santo. Esse ano de 2022, em parceria com a Diocese de Araçuaí, Minas Gerais, recebeu 3 jovens vocacionados. Portanto, temos atualmente 6 seminaristas vivendo nessa comunidade religiosa. O objetivo dessa instituição é formar não somente seminaristas, mas também cidadãos conscientes que está inserido em nossa sociedade. O tema escolhido pelos estudantes do propedêutico do ano de 2022 traz como tema "Do ouro ao café, o negro sabe como é", que foi trabalhado de forma bastante diversificada, com apresentações culturais, relatos, entrevistas, tendo por objetivo aprofundar nossa reflexão sobre a questão que envolve os negros na sociedade brasileira, buscando reforçar o debate necessário a uma revisão histórica da escravidão deste grupo étnico-racial. Convidamos agora o seminarista Carlos para dar prosseguimento à apresentação do Geohistória. Destaque anual: Geohistória 2022. Do ouro ao café, o negro sabe como é. Veja agora no jornal Bom Pastor. Boa noite. Está no ar a 11ª edição do jornal Bom Pastor, diretamente dos estúdios de nosso seminário diocesano. Vamos iniciar esta edição com a contextualização da pauta tratada por nosso trabalho. A bola está com vocês, colegas seminaristas. A escravidão começou no Brasil no século XVI. Foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos. Os colonos portugueses começaram escravizando os índios, porém a oposição dos religiosos dificultou esta prática. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio de tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Ao longo dos 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o nosso país foi o que mais recebeu africanos em todo o continente americano. As mulheres também foram escravizadas e executavam principalmente atividades domésticas. Os filhos de escravos também tinham que trabalhar por volta dos 8 anos de idade. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferro, como a máscara de Flanders, utilizada para impedir que os escravos engolissem diamantes nas regiões mineradoras, ou até mesmo para impedir que cometessem suicídio. A violência praticada sistematicamente contra os escravos tinha o objetivo de incutir-lhes o temor de seus senhores e impedir que fugas e revoltas acontecessem. A história de Minas Gerais é marcada pela mineração, pelas cidades históricas,
os quilombos e a resistência negra. A construção do Estado também se deu por meio da exploração do trabalho de negros e negras, escravizados no processo de colonização das terras mineiras durante o século XVIII. A mineração foi a atividade econômica central, mas não única. Ela foi responsável pelo rápido processo de ocupação e urbanização da então capitania de Minas Gerais, na primeira metade do século. Já no Espírito Santo, os escravos desenvolviam diferentes tarefas relacionadas ao café, que, diga-se de passagem, foi uma atividade muito lucrativa e uma das mais marcantes do Estado naquela época. Esperança e mar, de solidão, reza pra Deus orixás, guarde o toque do tambor, pra saudar tua beleza na volta da razão, pele negra, quente e meiga, teu corpo e suor, para a dança da alegria. E mil asas para voar, que haverão de vir um dia, e que chegue já, não demore não, hora de humanidade de acordar. Continente mais, a canção segue a pedir por ti. África, penso de meus pais, sua voz do seu lamento de multidão, de escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu, a história que esperamos e o homem não sentiu, que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos, é a marca da loucura. África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminhar até nunca mais. A canção segue a você por nós. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Fomos até o bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, conferir o funcionamento de um nobre projeto chamado Brincando de Capoeira, idealizado por Adelson de Paula Leal, o conhecido professor Topete. Roda VT! Então, gente, como hoje nós estamos aqui neste bairro maravilhoso, entrevistando hoje o Adelson, professor de capoeira. Vamos ver um pouco como funciona esse projeto social que ele vem desenvolvendo aqui neste bairro. Conta para nós um pouquinho. Então, boa noite também. Esse projeto começou em 2019, quando os meus filhos faziam
faziam capoeira comigo na casa do estudante com o mestre. Eu fazia do lado dos adultos, meus filhos com as crianças. E aí, por um imprevisto, a gente não pôde voltar para a casa do estudante em 2019. A gente fazia em 2018. Em 2019 ele não pôde voltar para lá, para o espaço. Aí o que aconteceu? Os meus filhos queriam fazer a capoeira de qualquer jeito, apaixonados pela capoeira. Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi juntar uns amigos e criei o projeto Brincando de Capoeira, que já está no meu terceiro ano, 2019, 20, 21 e 22. Entendeu? Aí a partir disso foi vindo as crianças do bairro foram fazendo parte. É um projeto totalmente voluntário, onde eu quis continuar introduzindo meus filhos na capoeira e conseguir agregar alunos do bairro. As crianças do bairro foram ouvindo, os pais foram ouvindo, foram gostando, foram vendo que é um trabalho sério, um trabalho com muita honestidade, um trabalho de respeito, e foram introduzindo seus filhos. Hoje estamos com uma galerinha bem legal, mais de 5 alunos fazendo o projeto de capoeira, brincando de capoeira, que é toda terça-feira aqui no bairro Santa Cruz. Frente a tudo isso, qual é seu principal sentimento? Cara, o amor que eu tenho por essas crianças e pela capoeira. Eu quando levei meus filhos para a prática da capoeira, eu já sabia os benefícios que a capoeira dá pra gente. Então eu quis introduzir os meus filhos nesses benefícios, que é o ritmo, a dança, a luta, tudo isso faz parte da capoeira. Eu quis introduzir o meu filho nessas coisas. Meu filho e minha filha, né? São dois que participam junto comigo aqui no Brasil. Coisa boa. Você tem aproximadamente quantos alunos aqui? Está numa média de 22 a 25 alunos. Porém, alguns alunos faltam, porque ser só uma vez por semana, só na terça-feira. Às vezes alguém falta na terça, aí às vezes na outra terça por algum motivo não teve, ele falta de novo. Mas é entre 20 e 25 alunos, projeto totalmente voluntário. Tem alguns pais que fazem questão de estar presente aqui no treinamento. O treinamento começa às 6h30, vai até 8 horas. Os pais participando, a melhor coisa que tem, eles estão vendo o seu filho participando, estão vendo a qualidade, estão vendo como o negócio é sério, estão vendo que é brincadeira, mas também é a prática da capoeira. Antes de começar a capoeira, deixa eu explicar um pouco de esquemado, de depois que a gente faz a prática da capoeira. Isso que chamou muitas crianças mais tarde que não participam. Nesse bate-papo bacana, a gente também gostaria de saber um pouco sobre o surgimento da capoeira, né? Estando aqui com você, é bom que você faça uma explanação geral para nós. Então, a capoeira surgiu aqui no Brasil. Os escravos vieram para trabalhar no Brasil. E aqui no Brasil eles criaram a capoeira. Os negros da África criaram a capoeira no Brasil. Com o intuito de liberdade. Como? No começo, a capoeira era praticada apenas com tambores. E ela tem esse negócio da ginga, que parece uma dança, que enganavam os senhores que tomavam conta dos escravos, os capitães humanos. Eles pensavam que os negros estavam praticando a capoeira nas senzalas como uma dança. Isso é uma dança boba de negro, mas na verdade não. A capoeira tem a sua origem para criar o intuito de liberdade dos negros. Os negros não podiam nem pensar em querer a sua própria liberdade. Então eles não podiam fazer nada, a não ser trabalhar. Então eles praticavam ao som de tambores a capoeira, que tinha como intuito uma dança e se treinava uma luta para quando eles estivessem com poucos capitães de mato tomando conta deles, eles davam um golpe e fugir dos quilombos, que são as colônias negras que tinham na época. Eles faziam a capoeira como forma de dança, para enganar os capitães do mato, senão eles não podiam praticar, para treinar e poder fugir para o quilombo. Tá? Alguns golpes da época têm um nome como de martelo, meia-lua de compasso, árvore de arraia, que é coisas que existiam na época. Aí eles faziam da capoeira uma dança com o intuito de liberdade, de dar um golpe
no feitor quando estava olhando ele no seu trabalho e fugia para os quilombos. Muito bem. Como uso recreativo, qual frase você usaria para definir alguma coisa assim, para chamar mais crianças para participar do projeto e para seus pais, né, se engajar nessa empreitada? Então, o projeto tem esse nome, Brincando de Capoeira. Porque eu não quero que a criança use a capoeira como luta. Criança é criança. Criança tem que brincar. Então a gente vem aqui nada mais para se divertir. A criança se diverte brincando de bola, brincando de mato, e depois se diverte brincando de capoeira. Brincando, jogando, pulando, dando estrelinha, dando cambalhota, brincando da capoeira de uma forma geral, dançando. A capoeira também, ela são 3 formas. O nosso grupo, Filhos da Princesa do Sul, é um grupo que está há 40 anos em Cachoeira. Ele participa dos maiores eventos de capoeira do sul do estado. É um grupo que existe 3 formas de capoeira. A capoeira Angola, que é uma capoeira mais jogada no chão, mais tradicional. A capoeira regional, que veio a partir da Angola. A Angola praticamente foi a primeira capoeira. Depois foi criada a capoeira regional, que é uma capoeira mais antiga. E depois a capoeira contemporânea, que é a dos grupos atuais. Muito bem, capoeira é vida, capoeira é saúde e capoeira é integração. Muito obrigado. Depois de ouvir tanto sobre capoeira, chegou a hora de ver, né, minha gente? Vamos ver essa demonstração.
Em busca de mais informações e dados técnicos, convidamos a professora Aline de Freitas Dias para falar um pouco sobre a sombria face da escravidão no Brasil. Na tela, por favor, vamos conferir. Olá pessoal, eu sou Aline de Freitas Dias, professora de História formada pelo Centro Universitário São Camilo, mestre em História das Relações Políticas pela UFES. Hoje estou aqui, participando desse diálogo, a convite aqui de alguns representantes do Seminário Diocesano Bom Pastor. Queria já de antemão parabenizar por esse projeto. É importante compreender o lugar social e a construção desse lugar social do negro na Constituição da sociedade brasileira, e é isso que a gente vai refletir um pouquinho a partir de agora. Pois bem, o recorte temporal que foi feito para esse diálogo é a partir da sociedade, a gente fala o ciclo do ouro, compreendendo que essa atividade não acabou ainda no Brasil, mas remetendo a um período colonial. Então a gente vai fazer esse recorte de um pouquinho do negro na sociedade brasileira no período da mineração e também com a atividade cafeeira, que é quando começa então a declinar a escravização institucionalizada no Brasil. No primeiro momento, a mão de obra indígena, e depois a mão de obra escravizada africana, que também é trazida para cá. É importante já pontuar isso, porque nos dois momentos, quando nós falamos de escravização, nessa sociedade que vai dar origem ao Brasil, nós estamos falando da escolha de populações inteiras baseado em um critério étnico-racial e num critério de eurocentrismo, etnocentrismo, porque essa escravidão ela não se deu entre os povos europeus nesse momento, mas sim entre as populações consideradas não brancas. É importante compreender que esse era um critério. Quando a colonização moderna se inicia, a escravização moderna se inicia, a lógica de escravidão utilizada em outros períodos da história, como por exemplo na Antiguidade, em que nós tínhamos a escravidão por dívida, pessoas que eram capturadas, derrotadas de guerra, eram escravizadas, o mundo moderno a lógica é outra. No mundo moderno, essa escravização ela é vista justamente na construção do que a gente chama de outridade. O outro é aquele que não se parece comigo, é aquele que não é igual a mim, é aquele que não detém as mesmas tecnologias que eu, mas é principalmente aquele que não tem a mesma cor, que não tem a mesma religião, que não tem a mesma cultura que eu. Esse é o outro. A atividade mineradora, ela era cansativa, ela era exaustiva, uma atividade que soltava ali gases que faziam com que as pessoas ficassem doentes, eles ficavam longas jornadas dentro de água, para poder fazer essa mineração. Durante muito tempo, construiu-se a narrativa histórica de que a mão de obra escravizada que havia na região das Minas não era uma mão de obra especializada, que esses indivíduos, na verdade, eles tiveram que aprender a mineração de uma hora para outra e que não havia essa figura. A própria ideia do garimpeiro no século XVIII, quem era chamado de garimpeiro, via de regra, não era o trabalhador das minas. Geralmente o garimpeiro era chamado aquele que invadia as minas para poder pegar o ouro que não era dele. Então hoje já existem pesquisas que demonstram que para a mineração também foram trazidos mineradores especializados que já faziam essa atividade no continente africano. Na região das Minas foi muito comum surgirem confrarias e irmandades, inclusive as confrarias e irmandades também foram muito importantes para o fortalecimento do próprio movimento abolicionista, justamente para que esses indivíduos eles se unissem e a partir da união conseguisse construir um ideal de que juntos de alguma forma era possível lutar pela liberdade da população escravizada, da população negra. Você visita hoje a região das Minas, a gente visita aí Ouro Preto, vê aquelas igrejas todas revestidas de ouro, vê toda aquela ostentação, mas a gente não imagina o quanto que havia de pobreza na região das Minas. O indivíduo ele tinha uma falsa ideia de riqueza porque estar ali é muito caro e é obviamente que isso também refletia na condição do escravizado, porque cada vez que o proprietário entrava numa falência ou alguma decadência, o corpo que mais sofria era desse escravizado. Sofria com fome, sofria com falta de teto, sofria com falta de comida. Afinal de contas, havia uma desumanização da população negra no Brasil mediante a escravidão. Acho interessante a gente estar refletindo isso aqui, até mesmo dentro de um compromisso de uma pauta religiosa, porque a gente precisa refletir qual foi até naquele momento ali o comprometimento que a Igreja Católica teve com essa situação da escravidão, porque ainda é possível mudar essa história, ainda é possível mudar essa relação, essa compreensão.
No passado, infelizmente, a gente vê de forma pontual alguns religiosos se envolvendo, se posicionando de forma pontual. Mas enquanto instituição, nós não vemos nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de, à época, de pedido de reparação, não em relação aos negros. A igreja ela se posicionou em relação aos indígenas, no sentido de proibir a escravização dos indígenas, mas a mesma coisa não aconteceu com os indivíduos negros, mesmo numa sociedade tão permeada pela religiosidade como é a região mineradora, em que o sagrado está presente em todos os lugares, A gente anda pelas ruas, a gente vê essa valorização do sagrado em todos os lugares. Eu lembro que uma das vezes que eu visitei Ouro Preto, assim, eu me lembro porque ao entrar numa antiga senzala, eu me emocionei profundamente. Eu fiquei muito emocionada, é óbvio que além de ser historiadora, eu sou uma mulher negra, então naquele momento ali para mim foi muito forte. Porque tinham ali ainda correntes naquelas paredes, naquela senzala, que precisam estar ali para esse uso pedagógico. Mas eu penso que refletir essa história é uma forma da gente reinterpretar a história do Brasil, porque ela nos foi contada de outra forma. É preciso entender que, apesar de todas essas questões de esvaziamento, de brutalidade sobre a escravidão, de desumanização, a história do negro sempre foi também uma história de luta, uma história de resistência. Quando eu falo sobre as confrarias, as revoltas que acontecem, quando eu falo sobre a presença marcante no vocabulário, tudo isso é uma forma da gente reafirmar que sempre houve resistência, que nunca houve uma aceitação dessa subjugação. Que essa subjugação ela foi feita de uma forma muito bem estruturada, muito bem articulada. No início havia até, pessoal, um cuidado para que povos de línguas diferentes não pudessem interagir. É claro que aos poucos essas pessoas foram até formando aqui no Brasil no início da colonização, vai até haver a chamada língua geral. Essa comunicação ela vai acontecer. Mas formas de impedir mobilizações elas eram adotadas, de tempos em tempos ela era mudada. Na região das Minas, por exemplo, a administração que foi criada foi diferente da sociedade mineradora. Outra coisa interessante a pensar que devido a essas atividades urbanas, eu falei para vocês sobre o escravo de ganho, devido a essa atividade urbana, e como eu falei com vocês durante muito tempo, essa ausência muito presente de todos os senhores, de ter uma senzala, de ter um lugar para guardar essa sua mercadoria, que eram seus escravizados, era muito comum na região das Minas as fugas. Muito comum na região das Minas as fugas. E é a partir dessas fugas que a gente começa a contar também a história dos quilombos, das comunidades que resistiram, de indivíduos que tentaram fazer indivíduos negros, e os quilombos não eram um lugar só de negros, o quilombo acabou se tornando um lugar de receber as minorias, de receber aquelas pessoas que eram ali oprimidas, aquelas pessoas que eram marginalizadas, e o quilombo tentava ali ser autossuficiente, e na região das Minas Gerais isso é muito presente. Vamos assistir agora a filmagens inéditas, direto do bairro Zumbi, aqui mesmo em Cachoeira de Itapemirim, onde o foco dessa vez foi a folia e Estrela do Mar do mestre Rogério. Vamos todos conferir?
cidades históricas mineiras se deslumbra com a riqueza, suntuosidade e imponência das igrejas, até próxima uma das outras. A questão é que não foi a Igreja Católica a construtora das igrejas mineiras durante o ciclo do ouro, e sim as irmandades formadas por leigos que surgiram no período colonial brasileiro. Cada irmandade construía sua própria igreja. As atuações das irmandades eram vistas com bons olhos pela coroa portuguesa, já que esses movimentos tinham total controle sobre a construção de seus templos. As irmandades dos homens pretos eram as mais ativas e atuantes. Nos dias de festa das irmandades dos negros, eram ocasiões em que as tradições africanas se manifestavam. Nessas irmandades, que reuniam escravos, eles reservavam uma grande parte dos recursos das irmandades para a compra de alforria de alguns de seus membros. As irmandades de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, eram uma das que reuniam negros, livres e escravos. Na beira do mar, onde o negro chorou, quando o rio Nossa Senhora saiu das águas cobertas de flor. O rio Nossa Senhora saiu das águas cobertas de flor. Na beira do mar, onde o negro chorou. O período da escravidão deixou suas contribuições para a formação alimentar no Brasil. Na alimentação brasileira, a contribuição africana afirmou-se pela introdução do azeite de dendê e da pimenta malagueta, tão característica da cozinha baiana. A utilização do quiabo, o uso da banana e a maneira de preparar a galinha e o peixe. No Nordeste, são também populares o inhame, o quiabo, o gengibre, o amendoim, a melancia e o jiló. Na Bahia, em sua capital, e no recôncavo baiano, surgiram a cozinha afro-brasileira, herança dos negros para a culinária, com seus chinchins, acarajés, muquecas, vatapás, trazendo a comida dos santos para a mesa dos habitantes daquele lugar. Durante a segunda metade do século XVII, o Império Português passava por um momento de crise econômica na Europa. Portugal estava sofrendo com a concorrência holandesa na produção de açúcar. Para tentar sair desse cenário, a coroa estimulou a busca por metais preciosos nas suas colônias. Neste panorama, surgiram os bandeirantes, que entraram no interior do país por meio de expedições chamadas bandeiras e entradas. Os bandeirantes foram exploradores do território brasileiro. O trabalho mais duro era da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas. Doenças como a desinteria, a malária, infecções pulmonares e as mortes por acidentes foram comuns. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Nessa e em outras regiões de Minas, e depois em Goiás e no Mato Grosso. Além da formação de uma nova composição social, houve também um novo sistema de fiscalização, desenvolvido pela coroa portuguesa, especialmente para a atividade mineradora. A primeira forma de tributo foi o quinto, isto é, 20% do que era produzido na prospecção deveria ser remetido à coroa portuguesa. Houve ainda a criação das casas de fundição, cujo objetivo era transformar todo o ouro extraído em barras na própria colônia, após ter sido retirada a quinta parte, que era remetida à coroa. Então, nesse período colonial, nós temos ali, com o declínio da atividade mineradora, uma crise profunda, uma crise longa,
que no Brasil só vai ser superada economicamente a partir do boom do café, né? Quando o chamado ouro verde começa a ser uma bebida muito importante no exterior, e isso só vai acontecer ali, né, sobretudo na segunda metade do século XIX. No século XIX a gente já tem o café aqui, né, mas ele atinge mesmo o seu auge, ele se torna muito importante na segunda metade do século XIX. Então, com esse declínio da atividade mineradora, nós não temos nenhuma outra atividade que tenha se destacado tanto, né, a ponto de ser trazido como muito importante. Outras atividades sempre existiram, concomitante à economia açucareira, concomitante à mineradora, mas agora a gente só vai ter essa superação depois com o café lá no século XIX. E aí a história da escravização também começa a mudar um pouco. Então, o Brasil ele se torna independente em 1822, ali na primeira metade do século XIX. O café se torna uma pauta muito importante, né, na segunda metade do século XIX, e a mão de obra ainda era escravizada. Então, o Brasil se tornou independente, a escravidão continuou. Que loucura, né? O Brasil se torna independente. Dentre as pautas, as discussões em torno da independência do Brasil, o fim da escravidão esteve em pauta. Não por uma questão humanitária, não por uma questão, mas o José Bonifácio, por exemplo, que é um dos nomes ali mais proeminentes nessa construção, né, da discussão sobre a independência do Brasil, ele colocou em pauta o fim da escravidão. E as elites econômicas, que também se converteram em elites políticas, que estavam conduzindo o processo de independência, não aceitaram. A independência do Brasil ela foi feita a partir de um pacto. Qual era o pacto? Aquele grupo que estava combinando a independência, né, ele diz que essa independência viria só se a monarquia fosse mantida. Tanto é que o Brasil é o único país da América Latina que, ao se tornar independente, continua com uma monarquia. O brasileiro ainda está tentando entender se é certo falar negro ou preto, quando na verdade a gente está discutindo outras pautas, né? O brasileiro ainda está lutando contra situações de racismo em que o indivíduo é chamado de macaco. A gente está em 2022. Né? Então, imagina, quando que a gente vai começar a falar sobre um resgate histórico, quando a gente vai começar a falar sobre um resgate genético, sobre a construção de tradições, quando a gente vai começar a discutir de forma séria as implicações do racismo religioso, isso tudo a gente está, né, caminhando ainda. Durante muito tempo, nós fomos ensinados que a abolição da escravidão no Brasil ela só veio por conta de pressões da Inglaterra. A história do Brasil é sempre contada a partir de fatores externos. Parece que o brasileiro não participa da sua própria história. Parece que ele é um coadjuvante. E a história não é essa. Nós temos, sim, uma pressão externa da Inglaterra, que está vivendo a sua segunda revolução industrial, que tem interesse nessa substituição da mão de obra cativa no mundo por mão de obra livre assalariada. Mas nós precisamos entender que o fortalecimento interno, ele também é real. Ele também vinha acontecendo. Mas devido a esse fortalecimento de um movimento abolicionista interno, das pressões internas, nós vamos ter aí, então, com a economia cafeira, né, não coincidentemente, mas concomitante, as leis abolicionistas, as leis que vão ser criadas. Existe uma discussão se as leis abolicionistas elas serviram para poder viabilizar ou para poder protelar o fim da escravidão no Brasil. Sim, essas leis elas foram sendo utilizadas para assegurar e finalmente só em 1888 a Lei Áurea. Porém, em 1888, quando a Lei Áurea ela foi assinada, aproximadamente 70% dos negros no Brasil já eram libertos. E eles eram libertos a partir daquelas outras estratégias que nós falamos antes. A partir dos quilombos, a partir das alforrias que alguns conseguiam comprar dos outros, a partir de substituição da mão de obra gradativa de alguns senhores que perceberam que teria que modernizar, senão a lucratividade nessa nova era não viria, né? Mas ainda assim houve um movimento de grande resistência. À medida que essas leis foram acontecendo e a mão de obra escravizada foi sendo substituída pela mão de obra livre assalariada, vocês já pararam para pensar, olha, se eu tenho ao longo de décadas só na atividade mineradora o negro trabalhando, ora, então ele está dando conta. O Brasil está vivendo disso. O Brasil se tornou no século XIX o maior exportador de café do mundo. Então, calma aí, dava certo. Mas na hora de ser uma mão de obra paga, não pode ser essa. A mão de obra paga vai ser a mão de obra europeia, porque associada a esse projeto de substituição, a gente vai ter um outro projeto sendo desencadeado, que é um projeto de embranquecimento ou de branqueamento da sociedade brasileira.
Era preciso que o Brasil deixasse de ser um país escravagista, mas também era preciso que deixasse de ser um país negro. Então eu precisava trazer a mão de obra imigrante branca para cá, para poder substituir não só nas lavouras, mas também para tornar essa sociedade uma sociedade mais civilizada. E eu falo, nem coloquei aspas, para poder dizer que era exatamente essa ideia à época. A ideia de que essa população negra não era civilizada, de que essa população negra que já se formava aqui, que já era uma sociedade brasileira, já eram filhos dessa terra, que já trabalhavam aqui há tanto tempo, que suas contribuições culturais já estavam por todos os lugares, que a sua beleza já estava em todos os lugares, que já tinham vozes, ainda de forma muito tênue, mas ocupando lugares de poder, eles não eram adequados, né, para formar essa sociedade. Então havia um projeto de cerceamento, de marginalização desse indivíduo negro, mesmo agora na condição de liberto. Não existe na história do Brasil imperial, que é esse período que nós estamos tratando aqui agora, e não vai haver depois também do Brasil republicano, um projeto de reparação. Com certeza vocês já ouviram essa expressão, né? Reparação histórica. Eu nunca vi um erro ser corrigido. Eu penso que é consenso de que a escravidão foi um grande erro na história da humanidade. Mas ele já passou, não foi essa geração que escravizou, ok? Então, a gente ouve muito isso falar, nossa, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho dívida com ninguém. Não é sobre você ou sobre o outro. Eu sou uma negra do século XXI, eu não fui escravizada. Mas eu entendo que as marcas desse período, elas não foram apagadas. Porque não houve um projeto de reinserção do negro na condição de liberto. Mesmo na condição de liberto, ele continua sendo excluído, subalternizado. O que não podia mais era o chicote do seu senhor. O que ele não tinha mais era a senzala. Mas ele ainda era visto como selvagem. O corpo dele ainda era o feio, ainda era o selvagem. A sua cultura, né, ela ainda era marginalizada. Essa relação de ideia de reparação histórica, ela é muito recente na história do Brasil. Essa pauta está sendo discutida muito recentemente. Talvez até por isso ela seja ainda muito mal interpretada e às vezes até muito recusada. Falar sobre isso e levar isso à frente, esses erros eles continuarão por aí. Se nós olhamos as estatísticas hoje do Brasil, todas as piores estatísticas do Brasil, socioeconômicas, marginalidade, pessoas, né, tudo. A gente pode fazer isso através de uma tabela de cores. Quem são a maioria dos presos provisórios no Brasil? Né? Quem é a maior população carcerária no Brasil? As mulheres que mais são violentadas, qual é a cor dela? Os jovens que não terminam o ensino médio, qual é a cor deles? Se a gente for olhar as estatísticas brasileiras, a gente percebe que essa reparação histórica ela não foi feita, ela precisa, sabe por quê? Senão a gente vai ter que gravar um outro diálogo, não só falando sobre o lugar social de subalternização construída para o negro na sociedade mineradora e na sociedade cafeeira, mas teremos que falar da permanência da subalternização programada, porque isso não é por um acaso, existe uma estrutura criada para isso. Nós vamos ter que falar, né, da continuidade de uma política de exclusão intencional, obviamente, dos negros brasileiros ainda em 2021. Ainda no século XXI. Né, ainda aqui em 2022. Porque as estatísticas ainda apontam para isso. Mas, para encerrar, eu quero dizer que bom, né, que nós temos momentos de refletir, que nós temos esses diálogos, que bom que vocês estão agora pensando, né, esse lugar do negro na sociedade brasileira. Que bom que eu estou aqui também na condição de uma mulher negra, para a gente perceber que essa história de luta, ela deu frutos, que ela surte efeito. Né, eu estou aqui, eu sempre falo, né, quando eu vou me apresentar em algum lugar, eu falo, olha, esse lugar, ele não foi feito para mim, mas a gente conquistou. Né? Nós conquistamos, eu não conquistei sozinha. A gente só conquista porque outros vieram antes. Antes de mim veio uma Conceição Evaristo. Né? Antes de mim veio uma Luísa Maim, antes de mim veio uma Marielle Franco, antes de mim vieram outras, né, mulheres negras e vieram outros negros, veio o Zumbi de Palmares, né, que disseram, não, esse lugar de escravização ele não é nosso, a gente quer ser livre, não só ser livre. Nós queremos ocupar, né, um lugar de poder, nós queremos ocupar um lugar de fala, onde nós sejamos, né, escutados e que a gente possa contribuir para que essa realidade que ainda atravessa o Brasil, ela seja modificada. Eu deixo um abraço para vocês, eu espero que essas reflexões
tenho de alguma forma contribuído. Tem muita coisa que precisa ser dita, né? Acho que o objetivo aqui não é exatamente a gente fazer uma narrativa tão tensa e tão densa, mas sim mais agora suscitar esse desejo de, quem sabe, estudar um pouco mais sobre essa temática e se engajar um pouco mais também, porque, na verdade, como nós falamos, o lugar do negro no Brasil não é só uma história, é um convite à luta. Um grande abraço. Quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e lá A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros em nosso país. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. A abolição da escravidão no Brasil não foi resultado da benevolência do Império, como muitos acreditam. Essa conquista foi resultado do engajamento popular contra essa instituição, e a pressão popular sobre o Império foi o fator que fez com que a escravidão fosse abolida em maio de 1888. A ação dos escravos foi fundamental, pois impôs os limites aos senhores de escravos e contribuiu abertamente para a abolição da escravatura em 1888. Durante todo o século XVIII, mas principalmente a partir da década de 1870, os escravos organizaram-se e rebelaram-se contra a escravidão. Entre as formas de resistência estão as fugas que poderiam ser individuais ou coletivas, as revoltas que exigiam maiorias no seu trato, e havia revoltas que resultavam na morte dos senhores de escravos. Os escravos que fugiam
abrigavam-se em quilombos, que na segunda metade do século XIX se espalharam pelo país. Formado a partir da reunião de vários escravos fugidos, um quilombo passava a constituir um tipo de comunidade bastante diferente das que foram criadas pela ação dos colonizadores portugueses. Os habitantes dos quilombos, chamados de quilombolas, participavam de todo o trabalho que envolvia a obtenção de alimentos e construíam pequenas oficinas onde fabricavam suas roupas, utensílios domésticos e ferramentas de trabalho, além de móveis. Irmão de olho claro ou da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado, Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tem o sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito e coração a umidade da escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui Mandiga, Cambinda e Alçada. Fui um rei de bar, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz. Morri nos canaviais, onde se plantava gente. E Calunga, onde mora a Senhora Liberdade, não tem fé nem ferida. Amparo do rosário ao negro benedito, um grito feito de pele do tambor, e um noticiário com lágrimas escritas, um rito, uma luta, um homem de fogo. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu os fogos no céu. A áurea feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a liberdade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz. O racismo no Brasil não é praticado de forma velada, mas sim escancarada, especialmente considerando os aspectos estruturais e institucionais. As oportunidades no mercado de trabalho, a distribuição de renda, o percentual da população carcerária e as condições desiguais de moradia só ressaltam isso. Em 2018, de acordo com o Atlas da Violência, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi de 37,8% de negros e 13,9% de não negros em todo o território nacional. Esses dados demonstram que ainda existe um percurso árduo para a população negra ser realmente valorizada e respeitada. Ao decorrer destes 124 anos sem escravização, o movimento negro busca gradativamente seu espaço, diante de uma sociedade ainda preconceituosa. Dos quilombos até a era da internet, muita coisa aconteceu, sendo que a representatividade é cada vez mais pautada como uma das medidas antirracistas. Essa representatividade é relevante nas relações sociais, a fim de reconhecer a identidade de um grupo e reforçar o direito de igualdade em um caminho diverso. Podemos ver negros apresentando telejornais, ocupando universidades e influenciando pessoas por meio de livros, redes sociais, palestras e outros cenários. A legislação teve um papel importante nisso, com dispositivos que combatem a injúria racial e o racismo no Brasil, bem como a criação do Dia da Consciência Negra. Porém, ainda é preciso ter mais ações afirmativas de combate à discriminação, proporcionando transformações culturais
segmentadas pelo respeito e pela empatia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Bom Pastor. Agradecemos a sua audiência e por toda a paciência. Fechamos aqui, com muito amor e carinho, este nosso projeto. Agradecendo a toda a nossa equipe, em especial os nossos professores, Penha Dardengo, Valber Treja, Fernanda Martins e Lucimar Costa, que lecionam Geografia, História, Música e Teatro, respectivamente. Também não podemos deixar de agradecer a todos os nossos convidados e, claro, nosso reitor, Padre Alci Monteiro, e o nosso vice-reitor, Padre Olímpio Andrade. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, em nome da turma do Propedêutico, muito obrigado e boa noite. Eu vivo com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Da gente é o nada no mundo, é uma gota, é um tempo, e negaram ser tudo. Aquele pai que é o divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você de que é mulher, ele de que é dele, ela de que melhor é morrer, pois amada não é governo. A força eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como puderam, quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde, sorte. Amém.